Pessoal, tudo certinho? Esse vídeo vai falar sobre óxidos no cotidiano. Pessoal, os óxidos mais comuns aqui, um deles é o óxido de cálcio, popularmente conhecido como cal viva ou cal virgem. Não cal hidratada, cal virgem, tá? Ele é um cal bastante comum, ele é produzido pela reação de decomposição do calcário, do carbonato de cálcio, que gera o CaO. Ele reage com a água, produzindo hidróxido de cálcio, conhecido como sim a cal hidratada ou cal steam, que é aplicado na construção civil, no reboco, no cimento, na caição de paredes, assim, assim. Também na questão de controle do pH do solo, tá bom? Aqui está a reação, CaO mais água, formando hidróxido de cálcio. Isso aqui é a reação que acontece quando se coloca qualquer amostra de cal em água, tá bom? Aqui está mostrado, por exemplo, aqui nessa imagem, o óxido de cálcio sendo usado para a diminuição do pH da correção do pH do solo. Então, o pH ácido se joga carbonato, óxido de cálcio, você faz uma correção, tá bom? Que daí ele reage com os ácidos da terra, formando um sal e água, tá? Com toda a reação ácido-base. Outro óxido bastante comum é o óxido de ferro, 3, aqui apresentado como hematita, que é um minério de ferro utilizado, por exemplo, na obtenção do ferro, o mais comum para a obtenção do ferro, na fabricação de parafusos, panelas, e aí você vai... Ferro e aço é utilizado para muita coisa. Mas ele é feito a partir do óxido de ferro 3, esse material aqui vermelhado, tá? Nós temos também o tetróxido de ferro, tá? Conhecido como magnetita. Ele é um ferro, aqui é um óxido misto na prática. É um mineral magnético formado pelos ferro 2 e ferro 3. Então ele é um óxido misto. Ele tem o óxido de ferro 2 e ferro 3 na estrutura. Tá? Ele é a pedra-ímã mais magnética de todos os minerais da Terra, tá? Natural. Em razão dessas propriedades, foi utilizado a fabricação de bússola por muito tempo. Esse minério constitui uma das principais fontes de ferro na natureza, umas maiores jazidas são na forma de magnetita, e é utilizado para a obtenção de aço também na siderúrgica. Aqui está um pedaço de ferro de magnetita. Perceba aqui que o óxido misto é estrutura diferente. O óxido de ferro 3 é avermelhado e a magnetita é preta. O óxido de alumínio, conhecido como coridon ou alumínio, é um sólido muito duro, um dos sólidos mais duros conhecidos. Entre suas várias formas, ocorre na natureza como rubi, safiras, pedras preciosas. Tá? As diferenças na prática, ele é incolor. As diferenças de cores são de razão das impurezas, como no rubi é o cromo, os íons cromo 3, que dão essa coloração. A gente transforma esse óxido de alumínio através do processo de eletrólise em alumínio metálico. Lembrando, é muito caro esse processo. Só é possível a gente utilizar latinha de alumínio para refrigerante, por exemplo, pelo processo de reciclagem, porque o processo de fabricação mesmo do alumínio é bastante caro. Aqui estão exemplos, por exemplo, do rubi e da safira. O que torna eles diferentes é a impureza presente aqui dentro. Ele é transparente, mas por causa das impurezas, no caso do rubi, cromo, e no safira eu não vou lembrar qual mineral que é, qual o íon que é que deixa a coloração azul. Dióxido de silício é um dos minerais óxidos mais presentes no nosso cotidiano. Ele corre livre na natureza na forma de quartzo, areia, tá? Conhecido como sílica, componente do vidro, para a fabricação de louças, cosméticos, abrasivos suaves, é muito utilizado. A diferença do quartzo e o vidro é só na estrutura cristalina. Quartzo e vidro é óxido de silício, só que a maneira com que eles estão conectados é diferente. Tá? No caso do quartzo, é uma estrutura cristalina e o vidro não. O vidro não é uma estrutura organizada. Tá bom? E por isso que, de certa maneira, o vidro é chamado de sólido amorfo. Ele, olhando a olho nu, o vidro parece um sólido. Mas se a gente colocar no microscópio, o vidro parece mais um líquido. Tá? Beleza? Aqui, ó, toda a areia é óxido de silício. Aqui, ó, a ametista também é um material, um minério a partir do silício ou quartzo rosa. Um outro é a sílica gel, que é utilizada para absorver a umidade de equipamentos eletrônicos, como tênis, casálcos, entre outros também. Tá? Se vocês comprarem muitos equipamentos, você pode ver, vem sílica gel dentro, né? Então, daí a sílica gel tem uma coisa, eles colocam outro material que absorve... a sílica gel tem a questão que ela absorve a umidade. Se você colocar ela tem a capacidade de absorver a umidade. E aí eles
Feito isso no laboratório, eles colocam outro material para a gente saber quando que ela está quando que ela está úmida e quando que ela não está úmida. No caso eles colocam material que a sílica fica azul quando seca e rosa quando úmida. O dióxido de enxofre, um gás incolor de cheiro irritante e altamente tóxico, liberado na queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão. Tá? Os principais componentes causadores da chuva ácida. Ele reage com o oxigênio do ar, dando o trióxido de enxofre, e esse reage com a água, dando o ácido sulfúrico, que é um causador da chuva ácida. Tá? Também causa danos sérios isso vai causar danos sérios muito a todo tipo de meio ambiente, desde nós, mas principalmente ao ambiente natural, né? A água e as estruturas do ambiente. Dióxido de nitrogênio, outro causador da chuva ácida. Ele é um gás avermelhado, formado principalmente em motores de automóveis. Tá? Ele reage com oxigênio. Por essa reação, forma o dióxido de enxofre. E ele reage com a água, forma o ácido nitroso e ácido nítrico. Tá? São os dois gases fortes. Além do mais, na nossa baixa atmosfera, ele reage com o oxigênio do ar, formando o ozônio. E aí um problema, o ozônio aqui da nossa atmosfera, ele é um poluente que causa irritação nos olhos, na garganta, pode provocar catarata, rachaduras em borracha, por exemplo, dos automóveis, porque o ozônio é altamente oxidante. Tá? Então ocorre isso aqui, ó. Nas chaminés forma o dióxido de nitrogênio, ele sobe para a atmosfera, reage com a água cai na forma de ácido nítrico e ácido nitroso, mesma coisa que o ácido sulfúrico forma, e aí afeta, destrói as estruturas, destrói árvores, diminui o pH do solo, que torna o solo com menor fertilidade, diminui o pH da água, torna a água afetando tanto a alimentação como a sobrevivência de animais marinhos. Tá? Monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico, tá? Formado pela combustão incompleta de gases minerais orgânicos, como queima de cigarros. O monóxido de carbono combina-se com a hemoglobina do sangue com uma facilidade 250 vezes maior que o oxigênio. Por isso que ele é muito venenoso. O que ele faz na prática? Ele se liga à hemoglobina e ele não solta mais. Então aquela hemoglobina ela não consegue mais transportar o oxigênio. Sem o oxigênio a gente morre. Tá? Então é muito isso. Aqui ó, acontece, elas se ligam, o monóxido de carbono, eles se ligam as hemoglobinas não soltam mais. Além disso, monóxido de carbono e nicotina, tá? Para aquele no caso dos fumantes, eles coagulam com muita facilidade. Então isso pode provocar a formação de coágulos em fumantes, tá? Também a queima incompleta dos carros. Então toda a questão do carro tem que ter um controle de como está a queima do combustível para não ter uma liberação em alta escala de monóxido de carbono para a atmosfera. Tá? Óxido de zinco é um branco anfótero que reage com ácidos e bases, como sais. É utilizado na fabricação de cremes dermatológicos, como contra assadura, na indústria de tintas, na galvanização do ferro e um monte de aplicação. Tá? A aerosol também é aqueles palhaços, sabe aqueles palhaços antigos, aquela cara branca, era óxido de zinco. Tá? Dióxido de carbono é um dos gases formados a combustão completa de materiais orgânicos e na nossa expiração também, tá? É muito utilizado como extintor de incêndio. No estado sólido é conhecido como gelo seco, ele forma gelo seco. Utilizado como bebida gaseificada também, como refrigerante, cerveja, água com gás, que ocorre a reação. Ele está na forma de gás carbônico dentro da água e quando você abre a garrafinha, se desloca o equilíbrio e ele sai na forma de gás carbônico. Tá? Ele não é tóxico, mas se tiver em grandes concentrações, você pode ter falta de oxigênio, né? Então você pode morrer. Tá? Ele causa chuva ácida, mas naturalmente ele aumenta a acidez da água. O que é o problema? Como a gente está queimando muito combustível fóssil, ele está sendo liberado em grande quantidade para a chuva e dando origem ao ácido carbônico. Então é mais complicado porque a gente está liberando, como a gente está queimando muito combustível, está liberando muito gás carbônico na água, para a atmosfera, e aí ele reage com a água, ele aumenta ainda mais a acidez da água na chuva e dos rios também. Tá? E também é o seguinte, ele ajuda no aquecimento global, no efeito estufa, porque ele ficando na atmosfera, a energia que vem do Sol, na vez de bater na Terra e voltar, ela bate na Terra e fica aprisionada. E é isso aí
essa energia fica armazenada na forma de calor, aumentando a temperatura média do planeta. E aí você tem o efeito estufa, tá? Existem outros, por exemplo, aqui, ó, que são muito utilizados em outras finalidades, como, por exemplo, óxido de cobalto 2, vidro de coração azul. O óxido de ferro 3 também é utilizado para dar coloração amarelo, vidro. Óxido de ferro 2, vidro de cor verde. Óxido de cobre 1, utilizado para vidro de cor vermelha. Existem outros óxidos. Aqui eu falei rapidamente dos principais. Como aqui, por exemplo, vidro colorido nos vitrais. Aqui, bem bacana. Tá bom? Pessoal, era isso. Tentei fazer um vídeo curto só falando sobre algumas coisas sobre os óxidos. Mas a fim de curiosidade, tá? Beleza, pessoal? Então era isso o nosso vídeo de hoje. Até mais.